Proclamações. Através do sangue de Jesus, somos redimidos e tirados da mão do diabo. Através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Através do sangue de Jesus, somos continuamente limpos de todo o pecado. Através do sangue de Jesus, somos justificados, feitos justos, tal como se nunca tivesse pecado. Glória a Deus. Através do sangue de Jesus, somos santificados, feitos inocentes, separados para Deus. Através do sangue de Jesus, temos a ousadia para entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus continuamente clama a Deus por nós. Vê Apocalipse 12:11, Efésios 1:7, 1 João 1:9, Romanos 5:9, Hebreus 13:12, Hebreus 10:19, Hebreus 12:24. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora? A Vitória sobre a Morte, de Derek Prince. Capítulo 17. Ressurreição e julgamento dos descrentes. Agora vamos examinar a outra face da moeda, a ressurreição e julgamento dos descrentes. Existem duas formas de distinguirmos entre esses dois julgamentos nas Escrituras: o julgamento dos crentes perante o tribunal de Cristo e o julgamento dos descrentes. É uma diferença de lugar, a outra é uma diferença no tempo. Julgamento de crentes. O lugar, o tribunal de Cristo. Tempo, antes do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Julgamento dos descrentes. O lugar é o grande trono branco. Tempo, no final do reino milenar. O julgamento dos descrentes. A descrição do julgamento dos descrentes, aqueles que não foram ressuscitados na ressurreição dos justos, é encontrada no livro de Apocalipse. João, o revelador, pinta um quadro vívido de como será este grande e definitivo julgamento. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pense no quão terrível será comparecer perante aquele de quem a terra e o céu fogem, quando ele está na sua majestade e na sua ira contra os pecadores. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11-15. Essas pessoas agora ressuscitadas, mesmo após a ressurreição, ainda são chamadas de mortos. João disse: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Mesmo após a ressurreição, elas continuavam mortas. Os seus corpos haviam-lhes sido restituídos, mas continuavam mortos. Eles estavam mortos em delitos e pecados, alienados e separados da vida de Deus, ressuscitados nos seus corpos que receberam o julgamento pelas coisas que fizeram nos seus corpos. Repare também que existem registros universais de todas as coisas que cada um de nós já fez. Está tudo registrado. Há uma responsabilidade universal. Cada um de nós terá de responder pelas suas obras. Essa palavra, responsabilidade, é uma das mais inaceitáveis aos ouvidos da cultura moderna. Hoje existem muitas religiões e filosofias diferentes cujo objetivo supremo é declarar ao homem que ele, na verdade, não tem de prestar contas a ninguém senão a si mesmo. Quero dar-lhe uma notícia. Isso é mentira. O homem tem de prestar contas ao seu Criador, que um dia será o seu juiz. Todos nós somos responsáveis. Os dispensados, os triunfadores. O último ponto que quero ressaltar é que só há uma forma de escapar, através do livro da vida. Todas as pessoas cujos nomes não estavam escritos no livro da vida foram atiradas para o lago de fogo. Isto é uma expulsão irrevogável e eterna da presença do Deus Todo-Poderoso, mas não é uma cessação dos sentimentos. Uma vez obtidos os sentimentos e a sua consciência, eles continuam para todo sempre. Que tipo de pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida? Esta é, obviamente, uma questão vital para cada um de nós. No capítulo seguinte de Apocalipse ou Revelação, João prossegue com a descrição do tipo de pessoa cujo nome está escrito no livro da vida e também o tipo de pessoa que será tirada no lago de fogo. Quem vencer herdará todas as coisas, todas as glórias do céu. E eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 7 e 8. Então, o principal requisito para ter o nome escrito no livro da vida é triunfar. Isso significa não ser derrotado pelo pecado, pelo mundo, pela impiedade e por Satanás. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glórias a Deus, Todo-Poderoso Deus. A alternativa está declarada no versículo 8. Essas pessoas acabarão dentro de um lago de fogo. Você poderá concordar que as pessoas imorais, assassinas, feiticeiras e mentirosas estarão lá. Mas repare que as primeiras duas na lista são medrosos e incrédulos. Essas são as primeiras duas categorias de pessoas que estão perdidas. Uma pessoa pode chegar ao céu sem teologia, mas duvido que uma pessoa chegue ao céu sem coragem. João também aborda isso na sua primeira epístola. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 4, 5. O requisito, então, é ser-se nascido de Deus, através da fé. É-nos requerido acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus e é nascido de novo, através dessa fé, tem a fé necessária para triunfar sobre o mundo. Essa fé triunfadora leva-lo a herdar todas as coisas. Deus será o seu Deus e ele será o seu Filho. Jesus, a linha divisória das almas humanas. Ao contemplarmos o cenário do julgamento final perante o grande trono branco, ocorrem-me sempre alguns pensamentos. Gostaria de partilhar um deles consigo. Alguns anos atrás estava eu no Colorado, nas montanhas rochosas, e alguém apontou um pouco mais para o oeste de onde estávamos e disse: aquela cumeada é a linha divisória das águas do continente norte-americano. E continuaram a explicar que a chuva que caiu num dos lados correu para o Pacífico e a chuva que caiu do outro lado, em última instância, desceu até o Golfo do México. Mesmo apesar de haver apenas uma diferença de alguns centímetros entre as gotas da chuva que caíram, os seus destinos finais estão a milhares de quilômetros de distância. Ao imaginar isso na minha mente, eu disse a mim mesmo: Jesus é a linha divisória das almas humanas. O seu destino na eternidade é determinado pelo lado de Jesus em que elas estão. Duas almas podem estar muito próximas uma da outra, até mesmo marido e esposa, pais e filhos ou irmão e irmã. E, no entanto, uma está de um lado de Jesus, tendo recebido e crendo nele, e a outra está no outro lado, não tendo crido e não tendo recebido. Apesar de estarem tão próximos nesta vida, o seu destino final está separado por uma distância imensurável. Uma acabará na glória eterna do céu e a outra acabará no lago de fogo, o lugar de julgamento e castigo eternos para os descrentes. Essa minúscula diferença de 5 centímetros entre duas gotas de chuva nas montanhas rochosas determina o seu destino final. Assim também é comigo e consigo. Apenas uma minúscula diferença nesta vida, de um lado de Jesus ou no outro lado, determinará o nosso destino eterno. De que lado de Jesus você está? Essa imagem das duas gotas de chuva imprime em mim a responsabilidade que os pregadores têm de apresentar toda a verdade do Evangelho. Paulo disse aos anciãos em Éfeso: como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 21, 26, 27. 2 vezes Paulo disse que não deixou de anunciar toda a verdade, tudo o que Deus disse que eles precisavam de saber. Mas por que usou ele as palavras nada deixei? Penso que foi porque havia uma certa pressão contra o pregador que diz toda a verdade. O diabo não se importa que alguém pregue sermões, desde que eles não contenham verdades vitais. Mas há pressões tremendas contra o homem que se levanta e declara toda a verdade. Podem ser pressões sociais ou financeiras que afetam todo o seu destino. Quantos oradores entre nós hoje poderiam afirmar, como Paulo: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus? Quais são os requisitos decisivos dos quais depende a salvação? Paulo afirma-os de forma simples: arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Isto e somente isso nos pode salvar daquele horrível destino, o lago de fogo.
e levar-nos para a glória com Jesus. Lembre-se, ninguém vai ser arrastado para o céu. Ele tem de ser a sua principal prioridade. Você tem de pertencer totalmente e sem reservas a Jesus Cristo. Isso não é algo terrível, é algo maravilhoso. Mas você tem que ter a consciência de que é isto que é necessário. Então tome uma decisão. Faça um compromisso sem reservas com Jesus. Ele é um maravilhoso companheiro, o melhor amigo que alguma vez pode querer. Eu tenho tido amigos maravilhosos ao longo dos anos e 2 esposas maravilhosas, muito melhores do que eu merecia. Mas ninguém se compara com Jesus. Ele está numa categoria isolada. Ele é perfeito, tão amoroso e fiel, tão paciente e compreensivo. Ele compreende as suas fraquezas, as suas tentações e tudo pelo que está a passar. Se você se comprometer com ele, você tem essa promessa: não te deixarei, não te desampararei. Se você não tem a certeza de pertencer a Jesus sem reticências, mas quer comprometer-se com ele sem reservas, aqui está uma oração que pode fazer. Senhor Jesus Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus. Eu acredito que tu morresse na cruz pelos meus pecados, foste sepultado e ressuscitasse ao 3º dia. E agora te é dada toda a autoridade no céu e na terra, por causa do que tu fizeste por mim na cruz, quando carregaste os meus pecados e pagaste a minha pena. Com base nisso, peço-te, Senhor, agora que perdoes todos os meus pecados. E eu entrego-me a ti, para que possas ser o meu Senhor e Salvador, e para que eu possa pertencer a ti, agora e por toda a eternidade. Senhor Jesus, por causa da tua misericórdia e das tuas promessas, eu creio que tu me recebes agora e agradeço-te. No nome de Jesus, amém. Capítulo 18. Como encarar a morte. Vimos em capítulos anteriores que o nosso destino depende de uma coisa: o nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele é a linha divisória das almas humanas. A fé em Jesus assegura-nos o perdão, a paz e a vida eterna. Por outro lado, a incredulidade tão certamente trará sobre nós o julgamento e a rejeição de Deus. Façamos agora uma aplicação muito prática e pessoal destas verdades. Antes de começar, deixe-me lembrar-lhe mais uma vez que um dos compromissos ao qual não vai faltar é o que agora lhe dirijo. Eu sugiro-lhe que, se quiser enfrentar a morte com paz, confiança e segurança, terá de dar 4 passos fundamentais. Encare-a. Em primeiro lugar, você tem de encará-la. Encare o fato de que você vai morrer. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Como ministro, frequentemente me espanto com quão poucas pessoas estão preparadas para a morte. As pessoas podem passar pela vida sabendo muito bem que irão morrer e nunca fazem uma preparação adequada para este acontecimento certo. Não é mórbido encarar o fato de que você vai morrer. É simplesmente realístico. Por outro lado, é muito irrealista viver a vida sem fazer qualquer tipo de preparação para o que inevitavelmente vem no fim. Considere o que Paulo diz sobre si próprio em Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Paulo não tinha medo de morrer. Ele tinha enfrentado a realidade do pecado, do julgamento e dos requisitos de Deus na sua vida. E por ele ter estado disponível para os encarar e para encarar o tema da morte, ele havia passado para um relacionamento com Deus onde não havia mais medo. Apenas havia um ardente desejo de ser liberto da escravidão da vida carnal e de entrar na plenitude da presença de Deus. Cada um de nós que fizer o mesmo que Paulo fez pode ter essa mesma segurança. Podemos dizer como Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glórias a Deus. Mas quero lhe dizer que, se não for capaz de afirmar o viver é Cristo, também não poderá dizer que o morrer é ganho. Ligue-se a Deus através de Jesus Cristo, de tal forma que não haja mais condenação, medo ou incertezas. Aceite a oferta de Deus. Encarar a morte leva-nos ao segundo passo: aceitar a oferta de perdão, paz e vida eterna que Deus nos dá. Então poderá dizer como Paulo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. De forma a sermos justificados, temos de colocar a nossa fé na morte sacrificial de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele carregou a nossa culpa pelos nossos pecados. Lembra-se como eu descrevi o que é ser justificado? Justificado é ser se tornado justo como se nunca tivesse pecado, porque eu tenho imputado em mim uma justiça que nunca conheceu o pecado.
a justiça de Jesus Cristo. Nessa justiça, eu posso encarar Deus, a morte e a eternidade sem tremor ou medo. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 11 a 13. Deus tem dado um testemunho a toda a raça humana, que Ele nos tem oferecido a vida eterna. Essa vida está na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Se recebermos Jesus Cristo, nele temos recebido a vida eterna. Repare que isto está no tempo presente. Quem tem o Filho tem a vida. Não é algo que vai acontecer depois da morte, mas algo que acontece agora neste tempo e neste espaço do mundo. Se você deixar isto para depois da morte, será tarde demais. Você tem que resolver este assunto agora. Quem tem o Filho tem a vida. Glórias a Deus. Repare também no que João diz no versículo 13. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Não é apenas para que creiamos, mas para que através da crença venhamos ao conhecimento. Você pode dizer, eu acredito em Jesus, mas quero lhe perguntar, você sabe? O propósito final de acreditarmos é sabermos, e aqueles de nós que acreditam na forma que Deus requer que acreditemos em Jesus Cristo, também sabem que temos vida eterna. Nós temos-la agora, não estamos à espera dela, depois da morte. Nós sabemos que quando a morte vier, ela não pode tocar ou destruir a vida eterna que nós já temos em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Dedique-se ao serviço de Cristo. O terceiro passo é dedicar-se aqui e agora ao serviço de Cristo neste mundo. No capítulo 16, eu assinalei que todos nós vamos comparecer como crentes perante o tribunal de Cristo para receber as coisas que fizemos nos nossos corpos, quer boas ou mais. 2 Coríntios 5:10. Eu lembrei-lhe de que existem somente duas categorias para o que fazemos nessa vida. Elas ou são boas ou são más. Tudo que não é positivamente bom é positivamente mal. Portanto, temos de nos dedicar a Cristo de tal maneira que aquilo que fazemos seja bom e aceitável a Deus. Nessa linha de pensamento, realcei que temos de nos verificar em 3 áreas: motivos, obediência e poder. Quais são os nossos motivos? Serão egoístas? Buscamos a nossa própria ambição, riqueza, reconhecimento, o nosso próprio prazer, a nossa própria satisfação ou glória? Ou estamos sinceramente motivados pelo desejo de dar glória a Deus? Deus vai esquadrinhar os nossos motivos um dia, nunca esqueça disso. Em segundo lugar, estamos a servir a Deus nos seus termos ou nos nossos? Somos obedientes às declarações e requisitos transparentes das Escrituras? Ou estamos a tentar moldar um novo tipo de religião que melhor nos convém do que os requisitos das Escrituras? Nós vamos ser esquadrinhados na questão da obediência. Não esqueça. Em terceiro lugar, estamos a servir a Deus no nosso próprio poder ou no seu poder? Temos permitido que o Espírito Santo venha e tome o controle por nós para nos motivar e nos dar poder? Estamos a servir a Deus de uma maneira que Ele é aceitável? Deixe Deus aliená-lo das coisas temporais. O quarto passo necessita de um pouco mais de explicação, mas é muito importante. Deixe Deus aliená-lo das coisas do tempo. Vou apresentá-lo uma das minhas passagens preferidas. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito, o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus também é poesia. Que coisa mais linda. Como amo a tua palavra, Senhor. Isaías 46:8. Quão verdadeira é essa representação da vida. Estamos rodeados por coisas que são bonitas e por pessoas que amamos. Há tanto para amar e para apreciar, e, no entanto, tudo o que vemos é erva, incluindo nós. Ela floresce e prospera de manhã e morre ao anoitecer. A Bíblia diz-nos que a erva cerca e murcha porque o Espírito ou o hálito do Senhor sopra sobre ela. Eu costumava pensar sobre isto e um dia Deus mostrou-me essa verdade. Deus dá a beleza no mundo temporal e depois Ele faz com que ela seque. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos conhecimento sobre a beleza. Ele quer que nós conheçamos a beleza que Ele é capaz de produzir. Mas Ele nunca quer que nós estejamos permanentemente
em casa neste mundo. Então ele desperta a nossa noção de beleza, a nossa apreciação da beleza em tudo que é bom, e depois ele faz com que a beleza temporária deste mundo desvaneça. Ele faz isso para que nós coloquemos os nossos corações na beleza que está para além deste mundo, no próximo. É assim que Deus nos aliena das coisas temporais. A Bíblia é muito realística. Ela diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19. A sua fé em Cristo estende-se pela eternidade? Se não, a sua religião é uma fantasia desprezível. Se a sua fé em Cristo é genuína, ela não acaba com esta vida. Ela fica cada vez maior e mais brilhante durante a eternidade. Esta fé produz um estilo de vida que é diferente. Paulo admoesta-nos em Colossenses 3:1-4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Repare, buscai e pensai os vossos impulsos e as coisas em que pensam nas coisas que são de cima. A recompensa final do crente está para além das coisas temporais. É aí que a nossa verdadeira vida, que é Cristo, será manifestada na sua glória e plenitude. Isso está ainda por vir, para lá da sepultura. A morte não tem de ser um acidente, algo que vem prematuramente, algo para o qual não estamos preparados. Se você estiver dentro dos propósitos de Deus, a morte para si pode ser como um feixe de trigo que é ceifado na sua época, e Deus recolhê-lo-á no tempo determinado. Esta é a promessa de Job 5:26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. No final da Segunda Guerra Mundial, eu e a Lídia estávamos a viver a norte de Jerusalém, em Ramallah, que era na altura uma pacata cidade árabe cristã. Naquela cidade havia uma mulher árabe, crente, que morreu. A minha primeira esposa, Lídia, perguntou ao neto da mulher: de que morreu ela? O neto pensou por uns momentos e depois respondeu: ela não morreu de nada. Ela estava madura, só isso. Que resposta bonita! Como iremos morrer? Maduros ou prematuros? Lembre-se de uma coisa: você não tem de morrer doente. Muito poucos são os registros na Bíblia de crentes que morreram doentes. Eu não morrerei doente, graças a Deus. Eu apenas fecharei os meus olhos, porque eu vou apenas dormir. Se você levar uma vida ao estilo da Bíblia, você morre. Não porque está doente, mas porque está maduro, pronto para ser ceifado. Glórias a Deus. Que ensino esplendoroso. Meu Deus, obrigada, Senhor. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão.
Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causa os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença, infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião.